Como é que tá, amigos da Bíblia Sem Maquiagem? Dentro desse Novembro Negro, eu estava fazendo uma subdivisão que se chama A Bíblia Não é Religião e fiquei devendo um terceiro vídeo. Só que apareceu o tema mais importante, justamente porque que se chama Novembro Negro. O dia 20 de novembro é que é responsável por isso. Era o dia do zumbi. Eu vou deixar então para fazer o terceiro vídeo da Bíblia Não é Religião a seguir, depois desse daqui. Esse vídeo aqui é muito importante, porque as pessoas pensam que o dia 20 de novembro é apenas um feriado e não sabem por que é um feriado. Então eu fui buscar saber a história direitinho, por que o dia 20 de novembro é feriado, quem foi Zumbi, por que ele se tornou importante. E vou acrescentar muito mais coisas que vão ajudar você a entender melhor esse momento da nossa história. Eu sempre aconselho você a ver o vídeo inteiro. São poucos mais do que 20 minutos e vão ajudar a gente a começar a pensar, a ver as coisas diferentes. E olha aí o dono da festa, Zumbi dos Palmares, na imaginação da artista Márcia Magno. E vamos então conhecer um pouquinho da história de Palmares. Foi o maior e mais duradouro quilombo da história do Brasil. Zumbi foi feito símbolo da liderança negra, em detrimento de Ganga Zumba, outro rei de Palmares, que também enfrentou o poder colonial. Por acaso, Ganga Zumba também era tio do Zumbi. De guerra em paz, de paz em guerra, as autoridades coloniais resolveram propor uma trégua aos quilombolas de Palmares. Ao receber a proposta de suspensão da guerra, o rei Ganga Zumba analisou e decidiu tentar um acordo com seu adversário. Ganga Zumba enviou uma embaixada a Recife, acompanhada de um alferes, que tinha sido enviado pelas autoridades coloniais para propor a paz. Dentro deste acordo, eles faziam concessão para que os palmarinos pudessem viver em liberdade, plantando, negociando com os brancos, só que em troca eles tinham que se desfazer das suas armas e das armadilhas, deixar de acolher futuros escravos fugidos. E os escravos que estavam ali não eram bobos nem nada, e muito menos o Zumbi. E o Zumbi não aceitou. E assim Zumbi ganhou um inimigo. O governo organizou uma expedição para destruir Palmares. Neste evento, Ganga Zumba foi morto por envenenamento e Zumbi assumiu a liderança dos palmarinos. Assim é contada a história. Mais de 65 anos de combate se passaram. Só que no dia 20 de novembro de 1695, ele foi capturado. Zumbi foi decapitado e a sua cabeça foi espetada em um poste como exemplo para qualquer outro rebelde. Fizeram festa quando Palmares foi vencido e os senhores passaram a usar Palmares como argumento para necessidades políticas mais rígidas de controle sobre os negros. Quer fugir? Não pode não. E assim foi criado o famoso capitão do mato, aquele preto sem vergonha que vai catar preto para devolver para a escravidão. Olha como é que o baiano tinha sangue nas veias 2 séculos atrás. Ainda não tinham colocado flúor na água, né? Porque eles deixavam claro que não iriam se sujeitar sem luta. Era muita rebelião. Porém, alguns dos levantes não passaram da fase da conspiração. Mas olha, tudo que eles queriam era um reino independente para eles no interior. Em 1807, por exemplo, eles queriam eliminar os brancos por envenenamento, que parece que era comum naquela época, né? Eu já mostrei naquele vídeo que eu dei o nome de Racismo em Salvador, Vergonha Nacional. Como é que o povo negro é inimigo entre si? Quando chegaram lá os colonizadores na África do Sul, veja aqui, no caso que eles estão sofrendo juntos, se uniram religião, solidariedade étnica. Se não fosse isso, eles eram inimigos até aqui. Olha aí outro exemplo dessa animosidade, desta vez aí em Angola. No dia 11 de novembro de 1975, foi proclamada a sua independência. E nesse mesmo dia, começava a Guerra Civil. Porém, a lealdade de um escravo a seu senhor abortou também essa revolta 5 dias antes da data marcada, porque era gostoso ser escravo. Olha que quanta revolta aconteceu, cerca de 30 revoltas. E a mais importante, a mais séria delas, aconteceu em 1835, com a revolta dos malês, que eram nagôs muçulmanos. Tem muita gente que pensa que malê é um bloco de carnaval. Eles tramavam um grande levante.
Era muita revolta, era tanta que eles temiam que o Brasil podia vir a se tornar o próximo Haiti das Américas. E caso você não conheça a história do Haiti, é uma história de grande poder, poder de influência de Deus. Venceram o batalhão de Napoleão, agora estão ali, cada um matando o outro matando cada um, porque, como eu já disse, o negro é inimigo de si mesmo. E é por isso que, mais uma vez, o plano rebelde chegou ao conhecimento dos brancos, por negros delatores. Eram libertos, mas eles não queriam que os outros se libertassem, só eles podiam ser livres. Quando chegou a hora da verdadeira independência do Brasil, que aconteceu na Bahia, ainda que ninguém saiba, libertos e escravos pegaram juntos em armas contra as tropas portuguesas. Em 1822, 1823, alguns batalhões eram formados por maioria negra e mestiça. Os negros ingressavam nas Forças Armadas ou na Guarda Nacional, mas jamais alcançavam as patentes mais altas. Apesar de tudo isso, após a independência, a Constituição do Império do Brasil, promulgada em 1824, incluía entre os cidadãos brasileiros apenas os libertos nascidos no país. Os anos que se seguiram à independência proliferaram nas grandes cidades brasileiras jornais e periódicos defendendo a igualdade de direitos entre os cidadãos. Você está ouvindo falar isso agora em 2025? Mas de qualquer maneira, nascido no Brasil ou na África, o liberto não tinha direitos como os outros, eles tinham que provar sua condição para viajar. Mas nas cidades, esses trabalhadores negros livres e libertos exerciam profissões importantes, eram artesãos qualificados, mestres de obras, alfaiates, barbeiros, carpinteiros, marceneiros, tanoeiros. Muitos que exerciam a profissão de ferreiro haviam aprendido ainda na África. E aqui está um bom exemplo para você. No segundo livro de Samuel 12:31, é Davi trazendo o povo que estava na cidade que eles foram tomar e os pôs nas serras, as talhadeiras de ferro, nos machados de ferro. É uma situação em que ele tomou a cidade de Rabá dos Amonitas, pois o salmista também fazia escravos. Eram eles que consertavam as ferramentas importadas da Europa, fabricavam instrumentos para a mineração e para os engenhos. Fouos e livres eram donos de tendas de ferreiros ou aprendizes desse ofício. Na África, eles já tinham sido escultores, fabricantes de máscaras, ferreiros, pintores. Tem artista renomado que fez a sua fama roubando as ideias deles porque eles não tinham o hábito de assinar. Então chegou um belo dia em 1988 e resolveram fazer a Fundação Cultural Palmares. Com qual finalidade? Promover a preservação dos valores culturais, sociais e econômicos decorrentes da influência negra na formação da sociedade brasileira. Aí colocaram esse mané aqui para ser responsável, só que ele pensou que ele não era preto. Então, a sua gestão foi marcada por polêmicas, declarações controversas, conflitos com movimentos negros. Olha como ele fez. Ele chamou o movimento negro de escória maldita. Só que agora também criaram o Novembro Negro 2025 para lembrar as raízes, as lutas e os avanços conquistados, reafirmando que o futuro do Brasil é um futuro com igualdade racial, construído com memória. Nós estamos falando isso há 2 séculos, lembra? Nós vimos mais do que 30 rebeliões naquele tempo, não é nos anos 1800. Olha aí como é que é a luta de hoje. É só capoeira na rua, é só distração, tem um palco grande com um artista famoso. Olha o tamanho desse palco, olha a potência desse palco. Olha as pessoas chegando ali 2 horas antes. Choveu, não teve show, viu? O palco você pode ver que é descoberto. E as pessoas continuavam ali esperando o show, esperando o show. E para o nosso Zumbi, o que é que sobrou? Um pouquinho de flores, malemar colocada ali. E olha o palquinho que colocaram para ele. Foram dar um banho no Zumbi. Aí já aproveitaram para colocar a primeira marcha da PEC 27, solicitando o quê? Reparação. Olha aí do que se trata essa PEC 27 de 2024. Propõe a criação do Fundo Nacional de Reparação Econômica e de Promoção
da igualdade racial. Há 2 séculos a gente fala isso. Não existe reparação, ninguém quer saber. Era o próprio preto que vendia preto. O que importa isso agora? O que importa é a gente lutar para ter a nossa igualdade, que ninguém está lutando. Estão fazendo que está tudo bem, e enquanto isso nós somos tratados abaixo de cão, como eram tratados os pretos lá na África do Sul, no tempo do apartheid. Aí a gente vai andando pelas ruas e vai vendo como é que o preto é usado. Por exemplo, essa foto aqui está numa academia, uma academia de ginástica. Veja que a pessoa está fora de forma, está de biquíni e está dizendo rala e reluz. O que quer dizer isso? Eu perguntei para as pessoas que estavam ali à minha volta no ponto de ônibus, mas ninguém conseguia entender o que significa aquela foto. Você consegue pensar nisso? Aí você vai andando na mesma rua um pouquinho mais adiante e você vê um grande outdoor com essa foto aqui de uma pessoa preta, com essa fotografia, com esse desenho. Abrir um livro é uma janela para o mundo. Você está vendo algum livro à volta dela? Você está vendo alguma mesa? Você está vendo alguma estante? Por que ela tem essa forma aí na mão? Que livro é esse que ela está abrindo? Tem que começar a pensar, porque eles estão fazendo a gente de tonto, porque a gente não está usando a nossa cabeça para pensar. A linguagem corporal é muito importante. E olha que eu nem estou falando daquele rapaz que aceitou pousar de mosquito da dengue. Como é que eu não vejo nenhuma pessoa preta fazendo uma divulgação de um estúdio, de um quarto e sala, de um condomínio, a não ser que esteja falando lá das encostas, aí é sempre preto. Tá tudo ali na mesma rua. A gente tem que prestar atenção, porque eles estão desdenhando da nossa inteligência. Olha essa mulher, o que ela vai falar aqui a seguir, e veja se tem cabimento o que ela fala. Eles querem você, preto, pobre e muito, mas muito revoltado para sempre. E eu vou te provar aqui agora como que isso te mantém escravo hoje. O sistema, ele não quer que você seja livre, ele quer que você seja previsível. Então, envie esse vídeo para o amigo que insiste em te deixar numa caixa de identidade e salva toda essa série que começa hoje, porque isso vai te libertar. Quando você se define apenas pela sua cor, pela sua classe social ou orientação, você vira um combustível de um pêndulo gigantesco que se alimenta da sua energia emocional. E agora eu vou te mostrar como que isso funciona. Eles te convencem de que a sua identidade é a sua prisão. Eles criam os inimigos imaginários para você odiar. Eles transformam a sua dor em um produto de consumo e te fazem acreditar que reagir com raiva é revolucionário. A verdade brutal, meu amor, é essa aqui. Enquanto você está brigando por migalhas de representatividade, os verdadeiros donos do jogo estão rindo no camarote de você. O sistema precisa que você se sinta vítima, porque vítimas, elas não agem, vítimas apenas reagem. E quem reage é controlado por quem provoca, simples assim. Você não é a sua cor, você não é a sua classe, você não é a sua dor, você é uma consciência livre que pode escolher qualquer realidade, mas só se parar de alimentar esse pêndulo maldito que te mantém pequeno. Aí teve um rapaz que comentou, olha, quem me coloca em uma caixa é uma sociedade que tem origem escravagista e elitista. Quando eu entro em um supermercado e do nada ganho segurança particular, quando sou abordado pela polícia, ele grita, xinga, bate, pergunta qual é o meu vulgo, se eu tenho passagem. Me colocaram numa caixa. Desde o dia que escravizaram meus antepassados, há pouco tempo atrás, e muita gente reclamou desse comentário. Olha o que esse rapaz está falando do topo. Deixa o vitimismo. Aí eu também dei uma resposta. A minha resposta ninguém respondeu. A minha posição é que quem cala consente. Vítima é aquela pessoa que não tem coragem de lutar por seus direitos. Se os negros não tivessem se acomodado todo esse tempo, talvez tivéssemos alcançado o topo, citado nos comentários, pois no tempo da monarquia havia negros que eram médicos, engenheiros, escritores políticos. Você consegue dar exemplos desse tipo nos nossos dias? Parece que não, porque ninguém me disse nem sim nem não. E contra fatos não há argumentos. O objetivo do sistema, que ela fala, não é atingir apenas determinados grupos, e sim o mundo todo.
Todos estamos dentro de um sistema manipulador, inclusive ela mesma, pensando que pode mudar o que está estipulado desde antes da gente nascer. A única diferença é que tem situações em que ele se torna mais visível, especialmente quando se trata de grupos mais vulneráveis, como dos negros, por exemplo. Olha aí a velha filtragem racial. Pessoas negras são abordadas e revistadas com mais frequência. Será que é imaginação? Pessoas negras são as que mais morrem assassinadas. São as maiores vítimas de violência policial. Será que são inimigos imaginários? Pesquisas indicam que a grande maioria da população preta relata ter sofrido algum tipo de discriminação em atividades do dia a dia. A escola é um dos espaços onde a violência é frequente. Não à toa que as desigualdades econômicas acontecem por causa do nosso menor nível de escolaridade do país. A gente vai na escola e é hostilizado devido à nossa cor. A gente perde a vontade de estudar. Mas agora eu tenho um quiz para você. Você sabe quem é essa mulher? Antonieta de Barros. Além de lecionar português e literatura em importantes colégios em Florianópolis, assumiu como deputada estadual em 1935. Além de defensora da emancipação feminina e de uma educação de qualidade para todos, escreveu mais de 1000 artigos em 8 veículos e criou uma revista chamada Vida Ilhoa. Agora presta muita atenção. Antonieta de Barros é autora da Lei Estadual número 145, de 12 de outubro de 1948, que instituiu o Dia do Professor. Mais tarde, em 1963, a data seria oficializada no país inteiro. Quem criou o Dia do Professor? Por que o negro é menos instruído do que os outros? Observe como essa mulher, que foi uma jornalista, professora, política brasileira, foi também pioneira e inspiração para um movimento negro, teve um grande apagamento na sua história. Por que será? Foi imaginar esse inimigo ou é bem real? Por isso que eu digo que a moça do vídeo, do inimigo imaginário, não sabe do que está falando. Olha aqui a seguir mais um exemplo da viagem dela. Era desafiador. Ela está dizendo que já sentiu dor física pelo preconceito. E as pessoas ficam pensando que é mimimi. Olha aqui, a primeira mulher negra presidente de uma grande empresa no Brasil. Agora, lá nos Estados Unidos eles eram mortos por serem negros. Olha onde é que eles estão. A gente não sai do chão. Essa mulher que conseguiu teve que passar por isso. Ela é presidente. E olha aqui, ela não foi ridicularizada? Não falaram para ela que ela não precisa mais se sentir preta porque agora ela é presidente? Isso é muito sério, isso não é brincadeira. E é real, só quem sabe, só quem já viveu sabe que é isso. E não para de acontecer, porque ninguém nos protege. Olha aqui, eu já passei várias vezes esse vídeo com aumento de 500% do racismo aqui em Salvador. O ano é 2025 e mesmo em um país miscigenado, num estado onde 85% das pessoas se declaram pretas, os casos de racismo ainda são comuns. Por isso que eu insisto, eu e também o Zumbi, que é minha testemunha. Racismo em Salvador é uma vergonha nacional. Imagina um negro que não vale nada. Esse aí sou eu. Gente, eu nunca bati um tambor a macumba, nunca joguei capoeira, não uso colar de cordas, nem chinelo de couro, nem dread na minha cabeça. Minha esposa é branca, eu sou cristão, capitalista dos brabos e conservador nos costumes. Eu faço parte de um grupo de milhares de pretos livres que não se deixaram estereotipar. Nós não vivemos numa senzala ideológica servindo para massa de manobra de ninguém. E hoje, no Dia da Consciência Negra, eu duvido você ver nos canais da grande mídia entrevistar um negro milionário, por exemplo, que fez fortuna na Bolsa de Valores. Ou um negro milionário do agronegócio. Para eles o que importa é o preto artista, o jogador de futebol, o militante político. Outro tipo de preto, gente, que tem um grande valor de mercado para esses escravocratas intelectuais da elite da negritude brasileira, é o preto pedinte. Mimizento, preto que só reclama, que culpa todos pelo seu insucesso, menos a ele próprio.
que não reage, que quer cotas, benefícios, facilidades, favores, recompensas e compensações históricas. Para eles, para esse tipinho de gente aí, preto de verdade é ateu, fuma maconha, toca macumba e faz faculdade de letras em universidade pública. Eu tô fora. Esse sim me representa.